Olá, no vídeo de hoje eu quero comentar com você a respeito um pouquinho do que eu falei no vídeo anterior. Se você entrar aí no canal, você vai ver onde eu falei sobre a decisão do STF em autorizar que as testemunhas de Jeová tenham seu direito resguardado de recusarem transfusão de sangue por questões de fé. E ok, não tenho nada contra essa decisão, já que estamos num país onde existe a liberdade religiosa, portanto, se é o que eles acreditam, ok, concordo, eles têm esse direito. Porém, eu também tenho o direito de entender que a interpretação que eles fazem dos textos bíblicos está equivocada e eu quero mostrar para você aqui nesse vídeo. Eu sou Otávio, sou professor, especialista em teologia bíblica e se você gosta desse tipo de assunto e ainda não é inscrito aqui no canal, aproveite para se inscrever, também compartilhe com os seus amigos e deixe aí nos comentários a sua opinião. Nós vamos sempre aprendendo juntos uns com os outros. Bom, a questão toda girou em torno dessa decisão e do STF em dar às testemunhas de Jeová o direito legal de recusarem transfusão de sangue mesmo diante de risco à própria vida. O meu questionamento e o meu problema é que usar a Bíblia para defender esse argumento é que não faz sentido. Se você quer defender a sua ideia, a ideia da sua organização porque eles pensam assim, tudo bem. Mas dizer que a Bíblia diz que transfusão de sangue é proibido porque está nos textos bíblicos, aí não. Aí entra na área de teologia e eu também tenho liberdade de crença, pelo menos ainda temos nesse país, para poder também falar que não é assim que eu vejo nas Escrituras e a minha fé não é baseada nesse tipo de argumento porque eu fico com o texto bíblico. E o texto bíblico, na interpretação simples do texto, não está dizendo sobre transfusão de sangue. Eu quero mostrar para você algumas coisas aqui para você pensar. E o Senhor dá a restrição de não comer ou beber o sangue porque ali está a vida do ser. O sangue realmente é o que produz a vida, é o que circula, mantendo todo o corpo funcionando. Mas note que o texto fala a respeito de comer, beber, sentir o sabor, o que é totalmente diferente de uma transfusão de sangue. E aí é interessante porque muitos testemunhos de Jeová vieram no canal, lá no meu vídeo, e colocaram todos eles o mesmo argumento. Parece que eles copiam e colam porque eles ouvem lá do que veio do corpo governante, vem nas revistas, então tudo que eles querem responder, eles correm para ver o que a revista falou, o que o corpo governante falou, porque eles são controlados exatamente pelo que vem do corpo governante, né? Infelizmente, eles não têm essa liberdade para pensar por si só. E eu falo isso porque vários comentários naquele vídeo repetiram o mesmo argumento, querendo com isso identificar que a transfusão de sangue seria a mesma coisa de comer, só que comer pela veia. O que é um absurdo. Eu vou deixar um artigo aí, um texto muito interessante, onde ele fala também sobre esse argumento. E eu vou ler aqui para vocês, porque ele diz assim: a torre de vigia ofereceu repetidamente uma analogia particular para argumentar que a transfusão de sangue não difere essencialmente de comer, e difere claramente. E eu já vou mostrar os textos bíblicos onde fala a respeito disso mais claramente para você. Como citado anteriormente, a sociedade argumenta que se um médico nos ordenou que não bebêssemos álcool, seria uma violação dessa ordem injetar álcool em nossas veias. Tá vendo de onde é que eles estão tirando esse argumento? Da sociedade, eles já tinham dado esse argumento. E da mesma forma, seria uma violação da ordem de não comer sangue se fôssemos injetar sangue em nossas veias. Francamente, esta é uma analogia um tanto boba. Por um lado, sempre seria uma má ideia injetar bebidas alcoólicas, leite ou qualquer outra bebida nas veias. Faz uma sopinha de arroz e injeta na veia, uma sopinha de macarrão, injeta na veia. Pega leite, injeta na veia para ver o que vai acontecer. Esse argumento realmente é muito bobo, né? Por um lado, sempre seria uma má ideia injetar bebidas alcoólicas, leite ou qualquer outra bebida nas veias. Injetar líquido nas veias não é um substituto para beber.
Osamu Muramoto, que publicou vários artigos em revistas médicas acadêmicas sobre o assunto das testemunhas de Jeová e transfusões de sangue, explica por que a transfusão de sangue não é um tipo de comida ou bebida. E aí segue o que ele disse. Como qualquer profissional médico sabe, esse argumento é falso. O álcool ingerido por via oral é absorvido como álcool e circulado como tal no sangue. Ele não deixa de ser algo só porque você bebeu e passou pelo sistema digestivo. Enquanto o sangue ingerido por via oral é digerido e não entra na circulação como sangue. O sangue introduzido diretamente nas veias circula e funciona como sangue, não como nutrição. Portanto, a transfusão de sangue é uma forma de transplante de órgãos celulares. E aqui nós temos algo interessante, porque as testemunhas de Jeová concordam com transplantes de órgãos, né? Mas transfusão de sangue não pode. Ou seja, uma interpretação equivocada dos textos bíblicos. Mais uma vez, eu vou dizer, se você quer recusar transfusão de sangue, é um direito seu. Porque sim, existem riscos na transfusão de sangue, muitos riscos. Mas existem também situações que o tratamento alternativo não funciona. E a única forma da pessoa se manter viva seria recebendo sangue de forma urgente e imediata. Uma mulher que vai dar à luz, por exemplo, e tem complicações graves na gravidez, no parto, e ela começa a ter hemorragia intensa e ela está perdendo muito sangue. Qual o tratamento alternativo que vai repor esse sangue de forma imediata? Porque se você perder o sangue que você tem no seu corpo de forma rápida, não existe tratamento alternativo que vá resolver e repor esse sangue. E se você perder uma quantidade significativa de sangue no seu corpo, você morre. A menos que esse sangue seja reposto por uma transfusão, por uma doação, porque senão você morre. Se você sofre um acidente, tem ali uma amputação, um corte grave, está perdendo muito sangue, qual tratamento alternativo resolve esse problema? Então existem tratamentos alternativos? Existem, são bons? Claro! Se puder evitar uma transfusão de sangue, você deve evitar? Claro! Ótimo! Mas quando isso dá tempo. Agora, usar o argumento de que a Bíblia proíbe transfusão de sangue, aí realmente é um problema teológico. É uma interpretação. E é nesse ponto que eu estou questionando. Porque eles vão dizer que é pecado você receber transfusão de sangue, que você perde a salvação. Inclusive, no grupo das Testemunhas de Jeová, você vai ser desassociado. Tá vendo como é uma pressão psicológica? Não é pecado você receber transfusão de sangue, porque os textos bíblicos falam exclusivamente de comer, de digerir o sangue, desse sangue ir para o seu intestino, para o seu estômago, ir para o seu intestino e ser excretado. É essa a proibição. Você não pode sentir o sabor do sangue. E eu vou agora para o texto onde eles usam como base, fundamento para isso, que é Atos 15, 28 e 29. Porque no Antigo Testamento claramente está dito lá, está dito comer, beber. Mas em Atos 15, 28 a 29, eles encontraram uma pequena brecha para poder dar a interpretação que eles querem. Porque aqui diz assim, aliás, o contexto desse texto, você precisa entender, tá? Para não tirar texto fora de contexto. Quando aconteceu esse concílio em Jerusalém, é porque muitos cristãos gentios que estavam se convertendo estavam sendo influenciados por crentes judaizantes, por grupos judaizantes, de que eles deveriam praticar as leis do Antigo Testamento, que eles deveriam se circuncidar e coisas do tipo. Então, foi feita uma comissão, Paulo estava junto, para ir até os apóstolos que viveram com Jesus, para resolver essa questão. Como é que os gentios que não são judeus devem viver a vida cristã? E eles chegaram a algumas conclusões. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além dessas coisas essenciais. E aqui eles vão listar as coisas que todos os cristãos deveriam evitar, inclusive nós. E eles dizem assim, que vos abstenhais. E aqui você precisa prestar atenção nessa palavra abster, porque as testemunhas de Jeová vão usar esta palavra como ponto de apoio para defender a ideia que a transfusão de sangue é proibida.
eles não tinham nem sequer noção do que era transfusão de sangue nessa época quando escreveram esse texto. Mas vamos lá. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Se evitardes estas coisas, fareis bem. Vamos lá. Esse texto é o texto base que toda testemunha de Jeová vai citar quando entrar nessa questão da transfusão de sangue. E eles vão dizer que abster, pronto, abster é recusar, é ficar fora. E faz sentido, porque ele está falando abster-se de coisas sacrificadas aos ídolos. Então, fuja das coisas que são sacrificadas aos ídolos. Depois ele diz do sangue. Depois ele diz da carne de animais sufocados. Então ele fala e das relações sexuais ilícitas. Claro, relação sexual ilícita em todos os textos, abster-se é abster-se totalmente. Não existe nada que possa ser dito o contrário, concordo. Quando os apóstolos deram essa decisão para se abster do sangue, eles não tinham nem noção do que era uma transfusão de sangue. Mas na mentalidade deles, na compreensão deles, quando eles falam vos abster de coisas sacrificadas aos ídolos e do sangue, eles estão na mente falando do que acontecia nos sacrifícios aos ídolos, das coisas sacrificadas aos ídolos. Por quê? Porque nos rituais pagãos, eles matavam os animais, ofereciam aos ídolos, comiam o sangue, bebiam o sangue, comiam a carne, tudo isso era oferecido aos demônios, aos ídolos. Isso está de acordo com o que está no Antigo Testamento, porque eles estão se baseando no Antigo Testamento. E lá no Antigo Testamento é claro, não comer e não beber. Portanto, a palavra abster-se aqui, você precisa entender ela dentro do contexto teológico, cultural da época e textual. Abster-se do sangue, então pronto. Não pode de forma nem transfusão de sangue, porque você está comendo o sangue. É aqui que eu estou dizendo. Isto é uma interpretação teológica equivocada. Não use textos bíblicos para validar isso, porque esse texto não fala a respeito disso. Tá? E aí, com relação à palavra abster-se, tem mais um texto em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 3, onde Paulo está falando sobre alguns ensinos estranhos que estavam surgindo naquela época, e ele fala sobre algumas pessoas que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Paulo aqui está alertando contra alguns tipos de ensinos que havia naquela época de pessoas, de grupos, de seitas que impediam ou que ensinavam que certos alimentos não poderiam ser ingeridos. Mas olha só aqui, se você for levar ao pé da letra essa interpretação aqui, do jeito que as testemunhas de Jeová fazem com o sangue lá de Atos 15... Então essas pessoas proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos. Bom, então elas iam morrer de jejum. Porque se abster de alimentos aqui significa nenhum alimento, acabou. Abster, abster e abster. Então está lá no texto. Exigem abstinência de alimentos. Era a abstinência de tipos de alimentos. Tipos de alimentos. Porque seguiam ainda muitos princípios da lei. E também havia pessoas que viviam uma vida de tipo jejuns mesmos, prolongados. Mas isso não significa que eles nunca comiam, entenderam? Então o texto aqui, a abstinência, você precisa entender dentro do contexto. Aí eles vão dizer que lá em Atos 15, abster-se do sangue. Pronto, abster-se. É total. Não é isso que o texto está dizendo, tá? Dentro do contexto está falando sobre comer e beber sangue, que era inclusive envolvido com rituais pagãos. Então os cristãos devem sim evitar comer e beber sangue, como também animais sufocados, porque morreu com o seu sangue ali dentro, o sangue está preso na carne, você estaria comendo e bebendo sangue de qualquer forma. Então sim, a Bíblia proíbe ingerir sangue, seja líquido, seja cozido, proibido. Agora, a transfusão de sangue não é comer sangue. Você não está se alimentando com sangue. Você está só repondo um fluido do seu corpo que saiu. E se for possível um tratamento alternativo, ótimo, faça. Mas existem situações que não é possível um tratamento alternativo, por urgência, por necessidade ali rápida. Está perdendo sangue, não dá para repor esse sangue de outra forma.
E uma transfusão de sangue pode salvar vidas. Pode. E eu não consigo entender por que ser contra salvar uma vida. Se é possível ser salva apenas injetando vida na outra pessoa. Porque sangue não é vida. Então, se eu dou o meu sangue, eu estou doando vida. Eu estou dando vida para outra pessoa. Isto é um avanço da medicina. Por mais que existam complicações, mas se a pessoa já está morrendo, qual o problema de dar a ela? Se eu posso doar, se eu posso dar a oportunidade dela viver mais alguns dias, por que não? Se a vida é o bem mais precioso que nós temos nessa terra, um presente de Deus. É errado nós darmos ou doarmos vida, porque sangue é vida. Quando você recebe o sangue de uma outra pessoa, ela está doando a vida dela para você. E outra coisa, a pessoa não morreu, não é? Ela não morreu por te doar o sangue. Para pensar nisso. Onde está o pecado em você doar vida para outra pessoa? Então, concluo esse vídeo dizendo: não é pecado você receber transfusão de sangue. Deus não vai te punir porque você recebeu sangue de outra pessoa. Pelo contrário, você está recebendo vida. Você está recebendo a oportunidade de viver mais alguns dias. E Deus deu a inteligência para o homem para desenvolver a ciência. E a ciência está aí. E nós temos esse método. Se existem outros métodos alternativos, ok. Se dá para usar, use. Mas se não dá para usar e a única esperança seria uma transfusão de sangue, por que não receber vida? Por que não doar vida? Espero que você tenha entendido a minha posição. Respeito as testemunhas de Jeová que pensam diferente, mas não consigo ver essa interpretação dentro dos textos bíblicos. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.